Hoje pela manhã aconteceu o sepultamento do Luan. Ontem, infelizmente, a Carol foi sepultada. O corpo dela foi velado numa casa de velórios, na verdade é o salão paroquial da Igreja Central da Matriz, a Igreja Santo Antônio, na vizinha cidade de Cambé. Local, inclusive, onde foi o casamento do meu filho Fábio. O filho Fábio casou lá em Cambé, porque a noiva, à época, né, a atual esposa, Elô, ela é de Cambé, família toda lá de Cambé, não é? E em Cambé, infelizmente, a estupidez registrada. Uma jovem morreu na hora dentro da escola, não teve nem tempo de socorro para ela. E o Luan, que estava junto com ela lá, era um namorado dela. São pessoas da igreja, são pessoas que frequentavam as missas, que frequentavam grupos de jovens, grupos de oração na Igreja Católica e que acabaram sendo executados de uma maneira tão estúpida na vizinha cidade. Terminado o sepultamento dela, o corpo do Luan foi encaminhado para o mesmo local de velório e passou esta noite lá. Hoje, às 10 horas da manhã, aconteceu o sepultamento dele. E o repórter Evandro Ribeiro acompanhou toda esta movimentação registrada na vizinha cidade. Uma participação muito grande de muita gente, de muitas pessoas por lá, para velar a Carol e sepultar a Caroline Verri Alves. E para depois velar e sepultar o Luan Augusto da Silva, de 16 anos de idade. 17, 16 anos. Um casal que a entrevista que o pai desta moça aqui nos deu, ele disse assim, ó, um casal abençoado, um casal da igreja. E esses dois, eles pagaram com a vida, a irresponsabilidade da segurança pública que nós infelizmente vivemos. Nós temos um livrinho chamado Constituição da República Federativa do Brasil, promulgado em 1988, que diz que todo cidadão, todo brasileiro, tem direito à saúde, segurança e educação. Você manda teu filho, a tua filha, olha que meninos bonitos, não é? Uma menina linda, um rapaz, ó, o porte dele. E aí eles voltam num caixão. Você não vai mais conversar com teu filho, você não vai mais conversar com a tua filha, porque eles foram assassinados dentro da escola Helena Collodi. Olha o absurdo que nós vivemos em termos de segurança pública nesse país. E você não fala para mim que a polícia militar, porque... não é a polícia militar, não. São essas porcarias desses governantes que não fazem o que tem que fazer. Que ao invés de pensar em leis que punam bandidos, que punam marginais, eles pensam em tirar o deles da reta, literalmente. Como estão fazendo lá no Congresso. Eles não querem que um político, quando sente no avião, as pessoas que entram fiquem falando ladrão, ladrão, ladrão. O cara é o quê? O cara é o quê? Eles não querem que um assessor que carrega uma mala de dinheiro, você lembra do Rocha Loures? Que vergonha aquilo, né? Com a mala de dinheiro, eles não querem que chame de ladrão, eles não querem que um ministro seja chamado de sem vergonha, de ladrão, de qualquer outra coisa. Eles não querem, eles querem proteger a eles. E nós, pagadores dos salários deles, dos paletós, dos aviões, das roupas, de tudo que eles usam, o que é que nós fazemos? Qual é o direito que nós temos? Qual é o direito? Só pagar imposto? E está lá bonitinho na Constituição, segurança, saúde e educação. E você traz os seus filhos para um cemitério ao invés de trazer para casa? Qual é o direito que nós temos? O Evandro Ribeiro está lá na vizinha cidade, assim como ontem, né, Evandro, no enterro da Carol, hoje também no enterro do Luan, muita comoção na vizinha cidade, não? Exatamente, Camargo, vivemos aí, né, esses últimos dias, desde a manhã fatídica de segunda-feira, momentos terríveis que, apesar, né, da nossa experiência, da sua, né, Camargo, vivemos dias e noites terríveis
né, atrás de informações, de detalhes, correndo atrás das matérias, mas ao mesmo tempo, né, sendo, né, uma pessoa que tem um coração, e assim como você e toda a família TV2C também, sofrendo com o sofrimento dos familiares e também de quem conhecia esse casal. E Camargo, nós acompanhamos ontem, como você frisou, né, o velório da Caroline, depois o sepultamento, e também hoje pela manhã o velório, o sepultamento do Luan Augusto Silva, e realmente a gente observava nas pessoas a tristeza e a solidariedade com os familiares num momento tão difícil como esse. O que faltou para algumas pessoas importantes, né, que deixaram para trás o significado da vida. E nós estamos falando em vida, Camargo, em frente aqui ao colégio Helena Collodi, com esse homem que para alguns está passando despercebido. Você sabia, Camargo? Pois é. Está passando despercebido, né? A informação de que a polícia militar chegou aqui e resolveu a situação, ela veio depois, sim, depois que esse homem, o seu Joel Oliveira, que é técnico em manutenção de piscinas, trabalha aqui nas proximidades, e foi ele, Camargo, que salvou não sei quantos, não dá para mensurar quantas pessoas esse homem salvou. Não pôde salvar o Luan e nem a Caroline, mas salvou outras dezenas de pessoas, porque ele foi quem rendeu o Marcos, né, de 21 anos, que agora também está lá no necrotério do Instituto Médico Legal. E foi exatamente nesse portão aqui, Camargo, onde estão aquelas flores, que o seu Joel, ouvindo os tiros, correu para cá sem saber realmente o que estava acontecendo, né, Joel? Então eu escutei os tiros, né, e vim aqui para saber o que estava acontecendo, né. Aí os meninos falaram que tinha um atirador dentro do colégio e estava atirando em todo mundo lá dentro. Como é que foi a sua ação ali, vendo aquela cena, seu Joel? Então, como eu estava prestando serviço aqui embaixo, onde que eu presto serviço aqui embaixo no centro de reabilita, eu, quando escutei o barulho, corri para cá no portão principal, o portão estava aberto e muita gente falando que tinha criança lá dentro ainda. Aí eu me deparei com essa realidade que estava acontecendo aqui, essa tragédia, e me prontifiquei a entrar para dentro, não tinha outra coisa, todo mundo estava correndo e estava uma aflição, eu falei, vou entrar. As pessoas correndo e o senhor querendo entrar. Eu tive que entrar para ajudar as crianças lá dentro, que são as crianças indefesas, né, que tá aí dentro das crianças, tudo adolescente aí dentro aí. Eu não tenho filho aqui dentro, não tenho neto, mas tem bastante conhecido, e dos pais e alunos que tem aqui dentro, a gente conhece bastante gente aqui em Cambé. Aí eu me prontifiquei a entrar para dentro e ver se podia salvar alguma criança aqui ainda. Quando o senhor entrou, o senhor chegou a ver o rapaz atirando? Como é que foi a chegada até próximo a ele? Sim, na hora que eu cheguei ainda ele estava atirando, ele atirou na hora que eu entrei daí, no lado que eu entrei, do lado esquerdo, ele ainda deu uns 3 tiros, 4 tiros ainda nas vidraças, daí ele deve ter me visto assim, pelo vidro, pelo espelho, e aí eu me abaixei, saí do outro lado, e na hora que eu saí do outro lado ele saiu junto. Na hora que ele saiu junto daí, eu me prontifiquei de frente a frente com ele, e aí rapidamente eu me identifiquei como polícia, nem sei como na hora me saiu isso, falei polícia, Foi polícia. Deus que agiu ali para o senhor falar que é polícia, né? Enfim, que ele achou que o senhor era a polícia, então. Isso, eu acredito que sim, né? Porque não tem outra explicação, né? Eu também estava com o celular na mão, e eu acredito também que ele olhou o celular de repente de relance, achou que era uma arma. Falei para ele, se entrega, fica quieto, não reage, que é polícia. O senhor chegou a dominá-lo, a derrubá-lo no chão, segurá-lo? Mandei ele deitar, e na hora que ele deitou no chão, eu ponhei o pé em cima dele, segurei, pressionei ele contra o chão, até a polícia chegar daí e eu entregar ele para a autoridade. Nesse momento, seu Joel, ele estava com a arma na mão, ele estava carregando, recarregando, como é que é? Quando eu cheguei daí, ele estava atirando, mas na hora que ele virou daí, ele deve ter deixado essa arma em cima de um banco, uma mesa que tem ali atrás, de certo, para recarregar de volta. O senhor viu a arma no banco, já aproveitou também? Sim, daí já falei para ele, fica quieto e não reage, polícia, e eu continuei afirmando que era policial, e na hora que eu deti ele, que eu segurei ele, falei assim, ele perguntou para mim se eu era policial, falei, sou polícia, fica quieto e não reage. Perguntei se ele estava armado, ele falou que não estava armado mais. Falei, você tem certeza que está com mais alguém? Ele falou, não tem mais ninguém, estou sozinho daí. Aí eu segurei ele. Isso do lado já ali do corpo da menina, né, da Caroline, e do menino Luan, que estava ali, né, já com bastante sangue, tiros na cabeça, então? Na verdade, ainda eu não tinha ainda reparado ainda que esse casal lá no fundo ainda que estava com os tiros lá. Mas na hora que a polícia chegou, no momento na hora que eu entrei até a polícia chegar, demorou uns 3 minutos. Aí eu segurei esse indivíduo lá daí a polícia quando chegou, que eu entreguei que o policial já foi algemando ele daí, eu fui até o fundo para ver o acontecimento. Aí foi onde que eu me deparei com o casal já no chão lá com os tiros.
Aí o coração já disparou, né, seu Joel? Porque o senhor segurou o rapaz, mas não sabia que ele tinha feito já, né, atrocidades ali, né? Sim, eu segurei, mas não sabia o tamanho que ele tinha acontecido, né? Sabia que ele estava atirando em todo mundo, daí falou que tinha gente atirada, ainda não sabia ainda. Depois que eu me deparei ainda com esse casal lá no fundo. Mas não tinha muito o que fazer mais, daí eu falei pro policial que daí tinha um pessoal ali atirado aí e me retirei do lugar. Fez ali o seu papel, que a gente considera como um herói, né? E aí voltou para fora daí, seu Joel. E aí deu aquela acalmada, mas a adrenalina continua, né? A adrenalina subiu, né? Hoje ainda totalmente ainda a ficha não caiu, eu fico olhando daí, todo mundo falando, lógico, você salvou muitas pessoas, depois que a gente realmente vai olhando que, pelo depoimento que ele deu, ele falou que ele ia matar muita gente ainda, ele tinha muita munição, sabe? Então ele estava a êxito a fazer o que ele veio querer fazer aqui, matar todo mundo, não sei o que ele veio fazer, mas os tiros ele deu aí, né? Matou 2 pessoas aí dentro. Mas na hora a gente ficou... É uma cena de terror. Ô Camargo, inclusive nós, antes da entrevista aqui no ar, Camargo, nós estávamos conversando com o seu Joel aqui fora, né, antes, para combinar a entrevista, combinar não, para a gente entrar no ar. E aí passou uma professora em lágrimas, abraçou o seu Joel, um abraço fraterno, agradecendo, e assim como tem tantas outras pessoas agradecendo também. Camargo, ele está te ouvindo, fique à vontade para perguntar aqui para o seu Joel que está à disposição da TV. Seu Joel, infelizmente a Carol e o Luan o senhor não conseguiu salvar, mas eu tenho o senhor como assim, a pessoa que livrou muitos outros jovens de serem também executados por esse rapaz maluco que invadiu esta escola aí. E a gente só tem a agradecer a sua atitude, a sua coragem, a sua perspicácia de entrar lá. E como o Evandro disse, a hora que o senhor gritou que a polícia, deve ter sido Deus mesmo que soprou isso no ouvido do senhor, né? Então, eu acredito que eu fui guiado por Deus, na hora veio automaticamente essa palavra, não tinha me prontificado a entrar para salvar as crianças, não para pegar esse rapaz que estava lá dentro, mas Deus que guiou e na hora saiu essa palavra e foi onde que a gente conseguiu dominar esse rapaz, né? Obrigado, viu, seu Joel? Eu que agradeço.